Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Na Sua Opinião. Se você quer participar, mandar sua sugestão, sua crítica, seu elogio, sua dúvida, você pode acessar todas essas redes sociais que estão aparecendo agora aí na sua tela. Pode ser através do Facebook, do Instagram, YouTube, e-mail. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos o Dr. Suehiro Takashima Júnior. Ele é médico urologista. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço o teu convite e espero, através dessa nossa conversa, ajudar a população a resolver suas dúvidas a respeito da saúde do homem. É isso aí, saúde do homem, saúde masculina. Agora nós vamos rodar a matéria e daqui a pouquinho a gente volta com o Dr. Suehiro. O cuidado com a saúde ainda é negligenciado por grande parte do público masculino. Segundo estudos do Ministério da Saúde, 31% dos homens brasileiros não possuem o costume de frequentar serviços médicos, atitude que é uma escolha determinante para a melhora da expectativa de vida dos homens. Dados do IBGE mostram que a média de vida masculina é de 71 anos, ou seja, 8 anos a menos do que a média das mulheres. Na sua opinião, os homens ainda evitam de ir ao médico periodicamente? Sim. Em geral, sim. Sim, bastante. Sim, sem dúvida. Não é meu caso, mas em geral, sim. O problema é cultural e de amadurecimento. Algum receio que tem alguma coisa e fique pior. Eu mesmo, faz muito tempo que eu não vou ao médico. Os homens são muito mais medrosos que as mulheres. Às vezes tem medo de descobrir alguma coisa. Só vai quando tá morrendo mesmo. Acomodação, preguiça, sempre colocam muita desculpa na frente, que não tem tempo e só vão no médico quando o problema está bem adiantado. Né? Eu, no meu caso, não. Eu procuro estar me inteirado nisso aí para cuidar da minha saúde. Entendeu? Tem um interesse muito, muito importante para mim, preservar a minha saúde. Doutor, a população está envelhecendo, o homem está envelhecendo, está vivendo mais, e é lógico que os cuidados com a saúde também têm que ser modificados. Eu recebi recentemente um cientista aqui em Curitiba, mesmo no programa, falando sobre a população brasileira e do Paraná, e os índices aqui de Curitiba, daqui a 20 anos, é um aumento assim, na população de idosos muito significativo. O que o homem pode fazer para se prevenir, para cuidar, para ter uma vida, uma saúde melhor? Justamente a questão da saúde do homem em termos de longevidade, eu acredito realmente que está aumentando, porque há uma divulgação maior dos cuidados, principalmente na sua questão de alimentação, questão de exercício, acompanhamento médico. E é claro que esta visão é algo que a população está cada vez mais ciente e, diante disso, é claro que existe essa longevidade cada vez mais acentuada, tanto é que a questão até que nós temos aí, previdência, tudo, muitas vezes é baseado, então, até nessa longevidade do homem. Agora, o que eu percebo mais é que o homem, com o desenvolver da sua idade, é claro que vão aparecendo doenças que no passado não surgiam, porque o homem não tinha tempo suficiente para... Morria antes. Né? Ele não tinha tempo de desenvolver um câncer de próstata, de ter um infarto de uma outra forma, um câncer de intestino, uma diabetes, um AVC. Então, todas essas situações que hoje nós estamos sentindo que tem assim aumentado, é em função justamente desta longevidade. Claro que isso aí preocupa, porque todo mundo quer ter longevidade com qualidade. Exato, não basta ter somente longevidade, sofrendo tendo várias limitações, né? E eu percebo que hoje, graças a uma situação de orientação, está tendo longevidade, mas pessoas capacitadas, pelo menos, para o seu dia a dia, se locomover, ter suas atividades, ter grupo de social, grupo de amigos, que eu acho isso também muito importante, porque muitas vezes o homem, a mulher idosa ficava restrita a um ambiente e não tinha um convívio social. Hoje, percebo que já existe uma integração até dentro dessa própria comunidade, digamos, da terceira idade. O senhor falou sobre o câncer de próstata e, recentemente, nós tivemos o Novembro Azul, né, para divulgação dos cuidados com a saúde do homem, e o câncer de próstata parece que, apesar de toda divulgação, ele ainda encontra
algum preconceito, alguma barreira, e parece que tem aumentado demais. E os cuidados são muito importantes, como o senhor falou, de pegar a coisa no começo, né? Eu percebo que o câncer de próstata, especificamente, em termos da sua característica, é uma doença que, se houver um trabalho de prevenção, você tem um índice de sucesso de tratamento efetivo muito maior que deixar passar a doença depois de uma fase em que já está com a doença com metástase, e aí realmente vai se tornar uma doença, podendo ser até a causa da morte do nosso paciente. A nossa conduta, pelo menos em relação ao câncer de próstata, como foi muito bem divulgado nesse Novembro Azul, isso eu acho que a gente tem que dar um ponto a favor, que realmente divulgou e deixou a população muito mais informada e mais consciente, que é a questão de fazer pelo menos o seu exame de sangue, que é um PSA, e procurar o urologista para fazer o seu exame físico, que inclui a questão do tal preconceito do toque de próstata. Aí é como falam, né? Aí que o bicho pega, né? Exato. Porque eu conheço várias pessoas que me falaram, olha, eu já fiz o exame de sangue, tá tudo bem, agora toque eu não preciso fazer, porque eu não quero, isso daí é chato, eu não vou fazer não. Eu já fiz, olha, lá no exame de sangue tá tudo normal. Então eu queria que o senhor esclarecesse, a partir, em média, né? Porque é lógico, cada caso é um caso, mas em média, a partir de que idade a pessoa tem que tomar o cuidado já de começar a fazer o PSA, o homem tomar o cuidado de fazer o PSA para ver o sangue e para fazer o exame de toque? Homens acima de 50 anos, fazer o PSA mais toque, e se houver a história de familiar, tipo pai, irmão, alguma situação do gênero, a partir então dos 45 anos. Porque existe uma característica deste tipo de câncer, da situação de hereditariedade. Quer dizer, antes já tomar as precauções, né? Isso. Aliás, isso é uma característica de muitas doenças que têm, assim, caráter até hereditário, né? Às vezes diabetes, o próprio câncer de próstata, câncer de intestino. Então, tem várias doenças que, se você tem alguém na tua família que teve uma situação, não custa você, as próprias doenças cardiológicas, se você tem uma história familiar, fique atento. Em termos de cuidados de prevenção, alimentação, sedentarismo, parece que já existe um estudo aí muito ligado Sim. ao sedentarismo, a alimentação rica em carne vermelha, se eu não me engano, que parece que isso daí cria um ambiente mais propício, né, para a doença. Existe uma tendência, a questão da comida com alto teor de gordura animal, né, que realmente pode favorecer o aparecimento dos problemas de câncer. Não só câncer, como muitas doenças, até cardiovasculares e tudo mais. E a questão, por exemplo, de dizer eu vou comer tomate, melancia por causa dos licopenos, houve uma tendência também para essa situação, mas não é algo que eu possa dizer que é 100%. Tá? Mas existe essa linha de orientação. Então, eu me lembro, uma época do tomate, tomate. foi uma febre, né? Isso. Olha, coma tomate, porque aí você vai prevenir o câncer de próstata. Mas não adianta a pessoa comer o tomate e de repente comer um boi, né? Né? Aí não resolve. Você tem que ter, eu acredito que também, dentro de se observar, o que faz uma pessoa ter longevidade é o equilíbrio que ela teve durante a sua vida. Né? Se ela teve uma condição familiar adequada, se ela teve uma alimentação adequada, se ela foi, de repente, feliz na sua profissão, todo esse contexto que vai fazer com que a pessoa se torne longeva ou não. Tudo influencia o meio. É o meio, né? Se ele viveu bem, porque normalmente, às vezes, a gente percebe que são pessoas que tiveram umas situações não muito bem determinadas, não houve uma solução adequada, aquilo parece que vem refletir na sua até qualidade de vida. E o sedentarismo, doutor? O Brasil vem enfrentando um problema muito grande, né, de as pessoas acima do peso, obesas, as crianças muito tempo fechadas, né, em quarto, com computador, sem sair. E, às vezes, para o idoso também é difícil, porque o idoso ele tem um problema de locomoção, ou ele já não enxerga direito para poder caminhar. Como conciliar isso daí? O que o senhor aconselha para o idoso, para o homem já na terceira idade, poder administrar isso?
Uma coisa até que salientou a dificuldade do idoso, uma coisa que eu percebo, você veja isso, às vezes é reflexo até da nossa falta de segurança. Porque, por exemplo, eu tenho meu pai, ele já foi assaltado umas 10 vezes na rua. E ele é uma pessoa extremamente bem de saúde, mas devido a essas dificuldades, ele até teve um trauma psicológico em função de tantos assaltos. E já evita. Já evita. Então, hoje, o grande problema que eu vejo, às vezes, não é pro idoso, não é o computador, etc., porque às vezes eles não têm tanto esse costume, né, com a informática, e eles seriam pessoas que poderiam se tornar, poderiam fazer atividade física, mas o fato de sair na rua já, de repente, serem abordados. Então, isso aí vai restringindo. Claro que tem que criar outras formas de solucionar esse tipo de situação. Agora, a questão do sedentarismo, o que eu percebo realmente está prejudicando, tanto é que você veja, o sedentarismo, a obesidade, nos Estados Unidos existe um índice grande de câncer de próstata, porque eles têm um hábito alimentar, de uma certa forma, não aprovada. E é um caso até de saúde pública, tanto é que eles têm um índice de cirurgias, no caso, bariátricas, muito grande. Né? Muito grande. Tá? Cirurgias de ordem agora metabólica, que é para diabetes, né? Situação. E a questão dos cânceres, que também provém, talvez, até desse fator alimentar. Tanto é que se observa, por exemplo, os orientais, eles têm um baixo índice de câncer de próstata. É isso que eu ia perguntar. Parece que alguns locais o índice é bem menor, né? Nos Estados Unidos é maior. Se eu não me engano, na África é alto também, é elevado, é alto, né? Exato. Mas o oriental, por exemplo, ele tem um baixo índice de câncer. Quando, de repente, ele migra para o Ocidente, começa a desenvolver um maior índice de câncer, no caso da próstata. Provavelmente relacionado à gordura animal, excesso de fritura, de carne vermelha, etc. E no caso dos japoneses, por exemplo, lá, eles têm um índice maior até de problema de doenças do aparelho digestivo. Câncer de estômago, essas situações. Então, você vê como talvez aquilo que a gente comentou anteriormente, do hábito alimentar, etc., também vem a influenciar. Tá? Nos Estados Unidos, eu costumava ir muito para lá, a negócios, e eu cheguei a presenciar em programas de televisão, entrevistas, eles estimam que o custo para o governo americano com o tratamento da obesidade nos Estados Unidos vai ser maior do que o da AIDS. Eu acredito, porque hoje a AIDS eu considero já uma doença que a gente considera crônica, porque nos anos 80 a AIDS era considerada uma doença, digamos assim, fatal. Fatal. Né? Hoje, temos com esses tratamentos, esses coquetéis aí, um índice de vida normal, como se ele tivesse uma doença, uma diabetes, uma hipertensão arterial, e trata sua AIDS também. E a respeito da alimentação? Às vezes o idoso ele tem certos problemas alimentares que ele já não pode consumir certas comidas, ou se consome não faz bem. Como balancear isso daí? Porque normalmente vem acompanhado de alguma outra coisa, né? Ou de diabetes, ou de um problema renal, né? Insuficiência renal. Ou pressão alta. Isso. Como conciliar isso, doutor? Olha, aí cabe bem a situação de ter um bom clínico ou geriatra para fazer sempre uma avaliação bem criteriosa. Porque o que eu vejo hoje da medicina também talvez seja um defeito que a gente até está introduzindo, que se você tem um problema no coração, vai no cardiologista. Se tem um problema no rim, vai no nefro, ou na próstata, vai no uro. Então ela ficou muito fragmentada. E eu vejo que talvez a melhor forma que seria ter um médico para poder coordenar essa situação, porque muitas vezes o paciente não comunica, ou o médico também não pergunta, ele está tomando remédio de um, tomando remédio de outro, tomando remédio de outro, quando vai ver, de repente, um está fazendo efeito ao contrário do outro, está fazendo efeito colateral e você não consegue fechar esse tratamento adequadamente. Ou pior ainda, a automedicação, né? Que às vezes, olha, um amigo me falou que esse remédio é bom, né? Eu vou tomar porque para o meu amigo fez bem, e ele vai lá e compra e toma. Isso é muito comum, né? Tanto essa questão da receita do amigo a gente ouve todo dia.
E quando dá certo é ótimo, né? O problema é quando dá errado, né? Exatamente, que às vezes é bom para um, não é bom para o outro. Por isso que você tem que consultar sempre o médico para saber como se prevenir, né? Como tratar a sua doença. Eu considero a medicina ela como um trabalho artesanal. Se fosse para ser assim tipo industrial, você faria um programa, poria os dados que a pessoa está sentindo, mediria, não precisaria nem do médico. Exato. Né? Porque no você computador informatizaria e seria um tratamento impessoal, mas talvez então seria perfeito. Mas eu não acredito nesse tipo de forma, eu acho que a medicina necessita do contato médico-paciente. Que cada caso é um caso. O que mais aflige o idoso? Que tipo de doença, doutor? Doença cardíaca, respiratória, diabetes? Ela vem principalmente também doenças degenerativas, né? Principalmente a parte ortopédica, essa situação que aflige muito os mais idosos, a questão oftalmológica, otorrino. Então, é um conjunto de, digamos assim, de situações que vem em função da própria longevidade, no caso desse paciente, né? E essa história de suplementos, a gente hoje em dia, né, vê na televisão aí, eu particularmente eu acho um pouco estranho, porque de repente é um suplemento que resolve tudo, né, que resolve a dor do joelho, melhora a visão, etc, etc. E o pessoal acaba comprando e consumindo até de uma forma indiscriminada, e às vezes o idoso, porque ele é mais fragilizado quanto a isso. Ele tem a doença, ele dói o joelho, ele não enxerga direito. Então, de repente, ele vai lá. Eu sei porque meu pai faz isso. Às vezes, quando eu critico tudo, porque ele fala, não, mas eu vi lá na televisão que isso aqui é bom. E sai, compra e começa a tomar. Isso aí, às vezes, ocorre em função de uma força da indústria, né? Que realmente ela põe no meio e a pessoa acaba sendo influenciada até a utilizar esse tipo de produtos, né? Mas francamente, eu acho que deve ser orientado por um médico, um geriatra, um clínico, que dê orientação, porque muitas vezes você pode tomar um suplemento desse, você ter um rim que já não é tão funcionante, já tem uma dificuldade, e ocasionar um problema maior. E isso eu vejo que realmente principalmente às vezes essas academias, essas situações assim, existem sérios problemas, a questão até da parte de tratamento hormonais e todas essas dificuldades que a gente observa e que gera, queira ou não queira, a questão financeira gera uma grande demanda e interesse até da própria indústria, né? Com todas essas campanhas, doutor, como a gente falou agora, Novembro Azul, na mídia, né? Eu vejo várias prefeituras, até governo estadual, federal, divulgando os cuidados que o homem tem que tomar para prevenção. O brasileiro ele ainda é resistente à matéria de precaução, de prevenção? Ele espera acontecer para procurar depois o socorro? Normalmente sim, porque apesar de toda a divulgação, mas se formos observar, uma boa faixa da nossa população ainda é carente. E nós temos uma dificuldade, muitas vezes, de resolver problemas que já estão acontecendo. Imagine tentar fazer uma medicina preventiva, que seria o ideal, porque fazendo o preventivo, de repente, não haveria tantas situações, digamos, a ponto de ter que tomar uma atitude drástica. Tá? Muitas vezes nós médicos sentimos uma situação assim que vamos fazer porque não tem para onde a gente correr. Tem que fazer isso. Mas isso aí gera um estresse tanto para o paciente, a família e principalmente toda a equipe médica. Então, eu vejo que a nossa dificuldade hoje em relação a uma medicina preventiva é que o acesso ainda, apesar de terem mais médicos e ter toda a estrutura, uma cidade, Curitiba ainda é uma cidade que tem uma estrutura boa, mas é que a saúde, ela necessita um investimento grande e constante. Não adianta chegar, não, eu vou ao hospital lá, vou injetar 20 milhões. Injeta 20 hoje, amanhã já está faltando 40.
Porque tem que ter um acompanhamento. Tem que ter toda, e é uma empresa que, se for analisar, se tratar a nível de instituição pública, ela não consegue normalmente, às vezes, cobrir o seu próprio custo. Então, isso aí gera toda essa dificuldade que nós vemos na questão da saúde pública. E o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que melhorar esse país, né? Porque ele tem uma estrutura que, de repente, até o próprio Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, ele também tem uma grande dificuldade com a questão de saúde. Também, inclusive esses planos de saúde. Obamacare, foi feito. Tudo não se compara com a nossa situação sim. aqui, mas também enfrenta problemas Com porque certeza. não é uma coisa fácil de se administrar. E é cara. Muito cara. É muito cara. Então, a medicina, à medida que ela vai ficando mais evoluída, mais envolvida com tecnologias e tudo isso envolve capital. E é capital cada vez maior. Então, e isso é que se torna difícil, de repente, às vezes, a divulgação existe, a conscientização da população também, mas nem sempre o acesso é o ideal. O atendimento, quando chega lá no final da história. Isso, né? Que inclusive, há muitos anos, houve um programa, assim, fazer um mutirão para câncer de próstata, mas aí havia uma grande dificuldade, que se fazia aquela filtragem de pacientes que estavam com suspeita de câncer de próstata, mas você não tinha, às vezes, condição de dar continuidade àquele tratamento ou fazer uma citação. Aí não sei se é pior saber ou não saber que tem a doença. Exato, porque gera uma angústia, uma ansiedade. Angústia, angústia tanto para o profissional quanto para a família, para o paciente. Então, essa é a realidade que nós vivemos aqui. Doutor, queria mais uma vez agradecer o senhor aí pela entrevista e queria colocar à disposição algum contato que o senhor queira passar, algum aviso que o senhor queira passar ao nosso telespectador, algo que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Eu acredito que essas abordagens que nós estamos fazendo, que existe interesse dos meios de comunicação, eu acho que é muito favorável, eu acho que realmente é uma situação que temos que agradecer que existe, porque senão a população realmente iria ficar totalmente desorientada. Mas eu vejo que a situação, nós temos que melhorar a questão de saúde pública, né? E dentro dessa situação, eu acho que vamos fazer com que a nossa sociedade opte por uma sociedade talvez mais justa. Exato. E saudável. E sempre lembrando, né? Você tem o instrumento mais poderoso na sua mão, que é o voto. Só você, na democracia, pode mudar uma situação que você acha injusta. Com certeza. Programa Na Sua Opinião. Boa noite.